Nessa live estamos falando do assunto que foi uma polêmica há uns 2 dias atrás, 2 dias atrás mais ou menos, que eu soltei uma frase no meio de um post falando uma coisa que para mim é óbvia, mas para a maioria das pessoas não era, eu fiquei bem assustada, que era que uma crente, quando se casa, você não dispensa a bênção espiritual, você casa no civil. Antes de você ter a lua de mel, antes de você ter a sua noite de núpcias, você tem a cerimônia espiritual, que você vai receber a bênção de Deus através da bênção sacerdotal. Amém? Mas muita gente não sabia disso. Muita gente ficou escandalizada quando eu disse que casar só no civil, sendo você um crente, é brecha espiritual. Muita gente falou: como? O meu pastor não me disse. Eu falei: eu quero saber quem são esses pastores. Mas eu quero saber. O que é isso? O que é isso? Sabe, essas horas é que eu entendo por que Deus está chamando, que é o fim dos tempos mesmo, que a gente está começando a entrar no fim dos tempos. Por que Deus está chamando tanta mulher, sabe? Porque no início não precisava chamar mulher para a obra de Deus, né? Os homens, o que está acontecendo com os homens? Estão com medo de perder a ovelha e ninguém fala mais as verdades? O que é isso, gente? Eu estou escandalizada, entendeu? Com a quantidade de gente aqui. Tem outras pessoas que estão escandalizadas. Eu estou aqui com o meu celular, tá? Já mostrei para vocês na outra parte da live. Lendo, porque eu tenho que ir lendo as perguntas para poder responder. Porque as pessoas têm perguntas óbvias, de coisas óbvias. Então, recapitulando o que estávamos falando, eu estava falando para vocês que nos dias de hoje, nós temos que casar das 3 formas. Primeiro, se casa no juiz, na lei dos homens. Por quê? Porque hoje requer a lei dos homens. Hoje. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia mostra que a gente deve cumprir a lei dos homens, ok? Depois, na ordem de acontecimento é essa. Primeiro, você namora, você conhece a pessoa. Namoro de crente, a gente já sabe como é que é. Namoro santo, aí leva um tempo. Não é rápido o namoro de crente. Se for rápido, você está dando brecha. Brecha aí é rombo, não é buraquinho, brechinha, não é rombo, pro diabo te arrebentar. Namoro rápido, namoro relâmpago é brecha, é burrice, é tudo de ruim, tá? Crente, o único tipo de namoro rápido que você pode ter, tem no meu livro Defraudação Emocional um tipo de gente que pode ter namoro rápido. Não vou falar. Quem já leu sabe. Só quem já leu sabe. Existe um tipo de situação que você pode ter namoro rápido. Tá no meu livro. Tá lá, depois você lê o meu livro. Defraudação. Agora, fora isso, pessoa geralmente que acabou de se conhecer, é um tempo de namoro, pelo menos, tempo mínimo 2 anos de namoro, tá? Não, mas poxa, Deus já confirmou demais, a gente é muito parecido, não tem todas as testificações, tá bom. 1 ano e meio estourando, ok, mas é namoro santo, sem beijar, tudo direitinho. Deus falou? Falou, confirmou, testificou. Vocês têm 100% de convicção, vocês são super parecidos e, ao mesmo tempo, se completam, tem as diferenças que se completam, se aguentam, tem defeitos que aguentam, qualidades que desejam. Olha como que vai ser lindo esse casamento. Aleluia. Pronto, aí o que faz? Agora vai casar, vai casar. Primeiro fica noivo, né? Claro. Ficou noivo, organiza o casamento. Primeiro casa no civil. Quando casa no civil, não pode fazer sexo depois. Por quê? Porque o juiz é o juiz da terra, das leis dos homens. E você que é crente, presta atenção, não estou falando para ímpio. Estou falando para crente, não estou falando para incrédulo, estou falando para crente, não estou falando para gentio, estou falando para crente, ok? Você que não é crente, então para você não serve isso aí. Mas você que crê que a pessoa com quem você vai casar veio de quem mesmo? Veio de quem? Veio do diabo? Veio de quem para você? Veio da sua carne? Veio de quem para você? Veio de Deus para você. Então, se veio mesmo de Deus, quem é que tem que abençoar para poder você tocar na pessoa, para poder você ter intimidade sexual com a pessoa? Quem que tem que te dar a bênção? É o juiz da terra ou é o juiz, justo juiz da eternidade? Quem é que tem que te abençoar para poder você tocar em alguém dentro da legalidade de Deus? Ô, gente, eu não estou entendendo isso, não. Qual é que a pessoa? Me explica isso. Crente, se dizendo crente, vai num juiz, que é uma bênção para a terra, mas elege o juiz da terra como juiz divino? Não, mas acontece que a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus, em outro contexto.
é constituída por Deus para executar leis da terra, leis das coisas da terra, não leis eternas do céu. Não está no lugar do sacerdote do céu. Eu me lembro bem dessa frase. Billy Graham, uma vez, vocês sabem que o Billy Graham faleceu agora recentemente, e o Billy Graham foi homenageado por pessoas do mundo, não é só por crentes. De tão respeitado que esse cara era nos Estados Unidos, o maior pastor de todos os tempos dos Estados Unidos foi considerado Billy Graham. E certa vez, Billy Graham sempre foi o conselheiro dos presidentes da República dos Estados Unidos. Certa vez, o Billy Graham foi convidado para se candidatar à presidência da República. Então, vamos lá, o presidente da República, ele é ou não é uma autoridade que Deus permitiu subir no poder? É. Autoridade constituída por Deus, segundo a palavra, Deus permitiu que o cara subisse no poder. Beleza. Aí foram convidar o Billy Graham para ser presidente. O que o Billy Graham disse? Você acha que ele aceitou? Oi, que legal você ser presidente. Você acha que ele aceitou? Sabe qual foi a resposta do Billy Graham? O cara era muito sinistro. Pensa um cara sábio. Pensa um cara inteligente. Pensa um cara que conhecia a Bíblia. Ele falou o seguinte, Ele disse assim, ó, eu vou aceitar. Para que eu vou rebaixar meu cargo? Se eu sou sacerdote de Deus, que aconselho o presidente, por que eu vou descer de cargo para presidente? Olha isso, gente. Quem pegou, por favor, escreve aí para mim, entendi. Só quero ver quem entendeu. Só quero ver quem entendeu. Deixa eu ver, vamos lá. Deixa eu ver quem entendeu. É isso, gente. Todo mundo entendi. É exatamente isso, gente. Gente, casamento. É o dia que você vai tocar pela primeira vez naquela pessoa que quem te deu? Que Deus te deu. Aí tu vai só no juiz da terra. Cadê a bênção de Deus? O que tem de gente, eu fiquei escandalizada, que casou só no civil e foi fazer sexo. Como assim? Você casou no civil, rejeitou a bênção de Deus e foi fazer sexo? Você acha que o diabo vai deixar isso barato? Vocês estão de brincadeira comigo, não estão? Então, em primeiro lugar, terminou de namorar, noiva, vou casar, vou. Vai lá no cartório, vai ver, tu tem que pagar no cartório. No cartório tem que pagar. Tem que fazer tudo direitinho, as certidões todas, a documentação toda para poder sair o casamento. Casa-se no cartório primeiro, casa-se. E não se faz sexo. Não se faz nada. Porque ainda não se casou diante de Deus. Vocês entenderam isso? Tá cheio de crente que não sabe disso. As pessoas escreveram isso no post do meu Instagram. Que não precisava, não. Como assim? Peraí. Então você pega um juiz da terra, faz ele orar quando seu filho tiver com problema, orar quando tiver um culto. Que é isso, gente? É sem coerência nenhuma. Ok, depois que você fez todo o casamento civil, no juiz, no cartório bonitinho, aí vocês vão agendar o quê? Tudo deve ser feito antes, ok? Para poder fazer pertinho. Já agenda-se antes. O casamento religioso. O que é o casamento religioso? Não é festa, é culto. Eu repito, casamento religioso não é festa, é culto. Culto é festa no céu. O culto é uma celebração dos irmãos que não custa dinheiro. Não custa. Não, a igreja não tem como ceder o espaço, tem que pagar para usar a igreja. Não faça na igreja. Faça na sala da sua casa um culto. Às vezes tem algum irmão, algum amigo seu que tem uma casa maior, te empresta. Faça lá na sala. É capaz de tu ganhar o bolo e ainda ter festa. É capaz de ainda ter a festa. Que eu duvido que o povo não se reúna para poder fazer uma coisinha. Cada um traz um salgado. Imagina que legal. Ah, não, mas é que o meu sonho. Para. Aí é outro assunto. Aí mudamos de assunto. Peraí. Seu sonho é outro assunto. É o teu culpa.
que tu não tem condição de bancar seu casamento do seu sonho. Aí eu já não tenho nada a ver com esse assunto, e nem Deus. Agora, peraí. Então, se o seu sonho é casar de noiva e de noivo e fazer um festão, o que você vai fazer? Você vai vincular a santidade ao seu sonho. Vamos ver se vocês aguentam. Ah, não, então eu só vou casar no dia que eu tiver dinheiro para casar de noiva. Então você só vai beijar na boca no dia que você tiver esse dinheiro e só vai fazer sexo também no dia que você tiver esse dinheiro. Aí é coerente. Aí você está honrando a Deus. Tá bom? Ah, não, não, não. Já tô beijando pra caramba, já tô fazendo sexo doidado. Para com essa palhaçada, gente. Outro vídeo que tem aqui no meu canal que vocês têm que ver é o vídeo chamado Casar não resolve o problema do sexo antes do casamento. Não anula o pecado. O que anula o pecado é o arrependimento. Tem um vídeo aqui no meu canal. Assiste depois dessa live aqui. Casar não anula o pecado do sexo antes do casamento. Ah, vamos casar para sair do pecado. Eu explico isso lá no vídeo. Absurdo! O povo achando que pode dar ordem em Deus. Olha, Deus, estamos aqui, tá? Agora abençoa a gente, tá? Hã? Sem arrependimento? Vocês estão se enganando. Vocês estão se iludindo. Inclusive, tem gente que faz festa e gasta dinheiro e está se iludindo. Eu fico imaginando a cara de Deus, botando na mão na cabeça dele e falando, ah, eu mesmo, tá? Isso é um absurdo. Enfim. Volta para cá para o assunto, gente. Todo mundo entendendo, não tá? Todo mundo entendendo ou não? Todo mundo pegando? Volta para cá, o assunto é crente, para crente, o assunto não é para incrédulo. O assunto é para quem crê. Você crê? Você crê no Senhor? Você crê na Bíblia como palavra da verdade para a tua vida? Você crê na Bíblia como sua guia espiritual? A palavra de Deus é a guia espiritual da sua vida? Você crê nisso? Então, eu também creio. Então, você segue o que eu estou falando aqui. Namoro ou noivo, casou, tem confirmação, né? Então, como é que é o dia do casamento? Primeiro, casa no civil. Às vezes as pessoas casam no civil uma semana antes de casar no religioso. Durante essa uma semana, vocês não se tocam, tá? Porque ainda não recebeu a bênção de Deus. Aí, quando se faz o culto, se faz o juramento no altar. O altar pode ser na sala da sua casa. Ali, na hora que vocês começam a adorar, se forma o altar. Porque o altar, em primeiro lugar, agora está dentro da gente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o altar é aqui. A gente começa a adorar. Um grupo ali de 10 pessoas, 15 pessoas reunidas orando. Pode ser 5 pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Qual é o mínimo de pessoas para a gente fazer um culto? Estou dando a cola para vocês. 2. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor estará presente. Ah, vai ter o meu casamento. Então vai ter pelo menos 3 pessoas, porque vai ser você, o cônjuge, ou a cônjuge, e o pastor. Então, meu bem, já tem mais de 2. Dá para fazer um culto. Amém? O ideal é ter pelo menos uma testemunha além do pastor, tá? A nível espiritual também tem que ter sempre uma testemunha a mais, para não ser só vocês 3. Mas aí vamos lá, duvido que não tenha pelo menos 5 pessoas de convidados no seu casamento, na sua celebração. Ali vamos celebrar. O que é celebrar? Não é festa. Celebrar é adorar a Deus, agradecer a Deus, glorificar a Ele, jurar para Ele, Senhor, muito obrigado. Estou aqui fazendo juramento. Vocês nunca viram juramento? Tem que fazer. Amém? Ok. Depois disso, depois que casou no civil, aí casou no religioso, que é a bênção sacerdotal, que é a bênção de Deus, amém? Aí qual é a terceira forma do casamento? Aquilo maravilhoso, amém, gente? Vai fazer aquilo maravilhoso, vai chegar a nossa hora, ô glória! Vai para sua noite de núpcia, para sua lua de mel, e vai com calma para não ter problema. Amém?
Se forem virgens, tem que ir bem com calma. Não fiquem com pilha de perder a virgindade rápido, vai devagar. Porque, principalmente para a mulher, se a primeira experiência da mulher for traumática, a mulher não gosta de sexo, passa a ser o tipo de mulher que não gosta de sexo. E todo homem quer uma mulher que gosta de sexo. Então, você que é homem que está casando, se a menina que você vai casar é virgem, tenha esse cuidado, tá? Faça com que a primeira vez dela seja extremamente agradável para ela, não para você em primeiro lugar, para ela em primeiro lugar. Por quê? Porque a mulher que gosta da primeira vez, a mulher que tem uma primeira vez maravilhosa, geralmente ela vai gostar de sexo em todo o casamento. E toda mulher que foi traumático logo no começo, ela tem muita dificuldade. Geralmente detestam sexo. Geralmente acham chato, acham cansativo. Tem muita mulher assim. Outro dia eu conheci uma mulher casada, marido bonitão, assim. Ela até trabalha num departamento da igreja que ela frequenta. E eu fiquei escandalizada, porque ela virou para mim e falou assim: Ah, eu negociei com meu marido, sabe? A gente chegou num acordo. Eu falei: Que acordo? Ela falou: Sobre sexo. Eu falei: Ah, é? Ela falou: É. O acordo é o seguinte: dia sim, dia não. Eu falei: O quê? Ela falou: É, porque se deixar, ele quer todo dia. Eu falei: Que maravilha! Ela disse: "Ah, que maravilha, não. Ai, eu não aguento." Meu Deus! Tadinha. Em outras palavras, o que que ela me disse? Não tenho prazer, não sinto orgasmo, meu marido é ruim de cama, não recebo massagem pélvica. Que desgraça! A pessoa casar para ter uma vida sexual ruim. Olha que desgraça. Então, eu já aviso logo para quem vai casar. Homens, você quer ter uma mulher que gosta de sexo? Não pensa em você, pensa nela em primeiro lugar. Aí, meu filho, aí, ó, vai ver que vai ser tremendo esse mistério. Agora, senão tu vai ficar que nem essa história desse casal aí que eu conheci. Dia sim, dia não. Misericórdia. Eu falei pra ela, minha filha, isso é brecha. Ela ficou irada comigo. Que absurdo, nem todo mundo é igual a você. Eu falei, minha filha, nem eu sei como é que eu sou mais, porque já tem tantos anos que eu não faço aquilo maravilhoso. Que agora eu vou começar tudo do zero. Eu falei pra ela, só tem uma coisa. Eu vou me adaptar ao meu marido. Agora, eu não sou burra, eu sou inteligente. Vamos devagar. As pessoas não é de uma hora para outra, é aos poucos. As pessoas vão aprendendo. A relação sexual, você vai se adaptando, você vai casar e vai se adaptando a isso. Você não vai começar já enlouquecido. Calma aí, ok? Não brinca. Não brinca de DJ. Não brinca, Larissa. Quem é santo mesmo não brinca, não. Fica na santidade, pureza. É difícil, mas vale a pena. Luma Melo, eu não sei dela. Eu não tenho contato com ela há mais de um ano, não tenho notícia de. Eu fiquei sabendo da notícia porque as pessoas me mandaram. Não sei de nada. Não faço ideia de nada do que está acontecendo na vida dela, tá? Não faço ideia. Viu, Luma? Luma Melo, não faço ideia. Enfim, a Ana Carvalho falando assim, mas tem muito anticoncepcional que diminui a libido. Meu bem, pode até diminuir a libido, mas se o seu marido faz uma massagem pélvica maneira em você, não tem anticoncepcional que segure, tá? Ó, Jesus é bom. Jesus deu a gente, a mulher, nós somos, entre homem e mulher, o corpo do homem e o corpo da mulher. Nós somos o único, a única. O homem não tem o que a gente tem. A gente tem um único órgão no corpo. Nós, mulheres, somos portadoras de um único órgão no corpo, que a única função dele é prazer sexual. O homem não tem isso. Só nós, mulheres, temos. O homem, o órgão sexual dele é o órgão urinário, que ele vai urinar, o órgão reprodutor, o órgão, né, para tudo ali. A mulher não. Nós, dentro do nosso órgão genital, tem várias coisas. Tem a uretra separada do canal vaginal
E tem o clitóris, que é o órgão sexual só do prazer. Só do prazer, só. Por que que Deus fez na gente um órgão só para o prazer? Deus está interessado no prazer da gente. Deus quer que a gente tenha prazer. É para o homem entender isso. Joinha para ele, tá? Precisa entender. Porque se o homem não entende isso, ele casa, ele vai ter uma mulher insatisfeita ou chata, rabugenta. Mulher rabugenta geralmente é a mulher que não tem alegria sexual, entendeu? A mulher bem suprida sexualmente é uma mulher feliz e resolvida, tá? Exatamente, Kelly. Eu nem estou te dando aula aqui, não, Kelly. Não dá para eu dar uma aula aqui porque eu posso escandalizar as pessoas. Isso aqui é só estou falando assim, bem por cima, assim, uma nata, bem por cima, tá? Mas eu sei que só essa natinha que eu estou falando já vai socorrer muita gente. Não posso ir fundo aqui, não, porque eu posso escandalizar. Mas um dia eu vou poder falar mais rasgado sobre isso. Vou fazer uma coisa mais fechada, entendeu? Umas conferências mais fechadas, aí dá para falar. E principalmente pessoalmente, um dia eu vou fazer, casada, porque aí ninguém vai poder abrir a boca para falar nada, entendeu? Porque é complicado, as pessoas ficam muito escandalizadas com o tanto que eu conheço, infelizmente. Mas, graças a Deus, o que eu aprendi, o que eu sei, eu hoje uso a serviço do reino, não mais para o diabo, entendeu? Enfim. Então, isso é muito sério, tá? Exatamente, Luana. Exatamente. O sexo bem feito fecha brechas no mundo espiritual sobre a vida do casal. Exatamente. Teve gente que falou aí, tem muitas crianças que são mutiladas desse órgão, lá nos países, né, que proíbem lá, para poder a menina não sentir prazer. Exatamente. Nós, mulheres, somos assim. Então, o problema é que muito homem é ignorante sobre essas coisas. A ignorância é muito grande no nosso meio. A gente ainda precisa informar muito as pessoas sobre coisas básicas, ok? Ok. Vamos continuar o assunto, que eu não terminei esse assunto, ainda tá no meio, tô na metade ainda, tá? Cleidinha, casados que não praticam sexo. Pô, tá maluca? Como assim? Tá em pecado. A Bíblia fala que isso é pecado. Paulo disse assim: não vos priveis um ao outro. Você não pode privar a pessoa. Você tem obrigação. Antes de casar, você tem obrigação de não fazer sexo. Depois que você casa, você tem obrigação de fazer. Por isso que Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para todas as coisas. Ou seja, tem hora para tudo na vida. Tem hora para tu dizer não e tem hora para tu dizer sim, ok? Amém, gente? Então, o que acontece? Quando o sexo vai bem, o casal vai bem. Sim, mas às vezes nem o sexo chega a acontecer, porque às vezes a mulher não admira o homem. O relacionamento é ruim, então a mulher já não consegue mais ter relação. Porque o homem consegue ter relação sem admirar, a mulher não. A mulher fica ressecada, a mulher não consegue produzir a lubrificação para fazer a relação sexual. Então, é muito sério. A mulher tem um fator ligado à admiração, fator fisiológico da mulher. A mulher precisa disso. Então, é muito séria essa questão da admiração. Por isso que eu digo para as meninas não começarem namoro por beijo, porque beijo maquia a personalidade, maquia caráter, tá? Beijo maquia tudo, entendeu? Você não vai descobrir se o cara realmente é o que ele parece. Então, assim, é muito complicado. Você pode, depois de casada, descobrir que você casou com um idiota ou com um cara que tem totalmente uma personalidade totalmente diferente do que você deseja e ficar super frustrada e sua vida sexual acabar por causa disso, porque você casou rápido sem conhecer. Isso é muito comum, inclusive nas igrejas, porque as pessoas ficam super espiritualizando e não conhecem a alma um do outro e isso dá problemas seríssimos, ok? Mas vamos terminar o assunto. Terminando o assunto da live. Então, a ordem dos acontecimentos é casou no civil, casou no religioso, que é a bênção, quem entendeu a bênção, ok? E por último, sexo. E aí, quando a pessoa vai fazer sexo, é aí que tem muita gente que fica chocada. Tem pessoas que eu conheço, histórias de mais de uma pessoa, que se casaram no civil, que se casaram no religioso e que quando chegou na lua de mel não fez sexo na noite de núpcias, não fez sexo na lua de mel, não fez sexo depois, quando chegou em casa. Eu conheço histórias de pessoas que já estavam há mais de um ano sem sexo.
Ou seja, o que a lei dos homens diz? A lei do juiz da terra. Se você casar na lei do juiz, casar até no religioso, for para a lua de mel e não houver conjunção carnal, não houver sexo, isso é Bíblia. Mas até hoje a lei dos homens reconhece a Bíblia. Ó. Você, por não ter tido sexo, tem o direito legal, pela lei dos homens, de ir fazer um exame, comprovando que não houve tipo nenhum de conjunção carnal, apresentar esse exame no juiz, entrar com um processo e anular o casamento. A lei permite que você anule o casamento. Você volta a ser solteiro, você não vai ser divorciado nem divorciada. Só que você vai ter que comprovar. Por isso que antigamente as meninas se casavam virgens. Porque se o cara não gostasse da coisa e não pegasse a menina, não desse os peguinhos na menina, a menina tinha o direito a manter-se pura, santa, honrada, que era na época a virgindade era a honra da menina, porque ela ia no médico, fazia o exame, o médico comprovava que ela era virgem, então eles entravam com a ação e anulavam seu casamento, ela voltava a ser solteira. Não por causa da defraudação do cara, ela não estaria manchada para o resto da vida por causa da defraudação do cara. Porque tem gente que é maluco e defrauda, entendeu? Por isso que é tão sério. Até hoje a lei dos homens reconhece que casar no civil e casar no religioso sem sexo não é casamento. Quem pegou? Fala para mim, entendi. Só quem entendeu. Deixa eu ver. Quem pegou, fala para mim. Peguei, entendi. Entendi. Fala aí. Amém, Miriam. Receba essa palavra. A Mel hoje, Esther, está no casamento. Ela está em um casamento com uma amiga. Vocês entenderam isso? Isso é muito sério. Judeus faziam festa, claro que faziam festa, mas sabe como é a festa? Como é que é a festa no Antigo Testamento? É o arraial, é a tribo, todo mundo música, celebrando, cantando. Mas isso você não precisa nem de ter comida. Se você pega uma roda de amigos com violão, já é uma festa. Gente, se reúne um monte de gente para um culto, já não é uma festa? Claro que se a gente tiver condições de fazer um comes e bebes, uma ceia, aleluia! Um coquetel, que maravilha! Um jantar, mas é caríssimo. Comida no nosso país é caríssimo. A realidade do nosso país. Então, assim, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Muita gente não sabe, que se você casou no civil e não casou no religioso, você está dizendo para o mundo espiritual, sabe o quê? Dispenso a bênção de Deus. É isso que significa. Não, mas não é isso que está no meu coração. Mas o mundo espiritual funciona por legalidades e posicionamentos. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que não é suficiente só crer no Senhor Jesus aqui, silenciosamente. Você tem que confessar. Tem que ter posicionamento. Confessar com a sua boca que você crê em Jesus. O batismo nas águas é o quê? Uma confissão pública. Não, eu só creio intimamente. Desculpa, não tem confissão pública. Isso é legalidade para o diabo agir. Vamos ler outros textos. Quero mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês outros textos, tá? Então a gente já entendeu que nem todo pecado é igual. Como em 1 João 5,17 diz que há pecado que não é para a morte. Ou seja, tem pecadinho e tem pecadão? Tem sim. Ah, a pessoa que casou só no civil e é crente, tá em pecado? Tá. Tá em pecado. Por quê, Sara? Ué, rejeitar a bênção de Deus é pecado ou não é? Uma pessoa que diz que é crente, fala, Deus, não preciso da sua bênção não, só do juiz tá bom para mim. Isso é pecado ou não? Fala para mim se isso é pecado. Quero ler aqui. Daqui eu estou vendo os comentários de vocês. A pessoa diz que é crente, mas não, Deus, não preciso da sua bênção. Pecado significa erro. Errar o alvo. Você quer acertar e erra. Pecado é erro. Pois é. É pecado ou não é? Claro que é, gente.
Aí tem gente falando, eu tô indo para o inferno. Não, há pecado que não é para a morte. A gente já leu aqui, né? Então, assim, há pecados e pecados. Isso é um pecado que gera o quê? Gera brecha na sua vida diária, tá? Pecado grave, exatamente. É uma pessoa que é crente, que tem entendimento da palavra e faz sexo fora do casamento, porque ela está em rebelião contra o princípio de Deus, que é algo muito sério, porque o sexo te une espiritualmente à pessoa. É muito sério. Não, lubinética. Davi casou com várias esposas, Jacó também, sendo que isso não agrada a Deus. Não. Naquela época era permitido o homem ter várias mulheres. Tinha um contexto cultural naquela época. Havia um contexto cultural. Deus permitia. Por quê? Era diferente de hoje, tá? O cara que tinha 3 mulheres, ele tinha relação com as 3 mulheres, ele tinha separadamente com cada uma seus filhos. Cada mulher ele tinha que dar a mesma coisa, ele tinha que dar. Até hoje, os muçulmanos têm esse costume, né? Eles vivem ainda em muitas coisas do Antigo Testamento, tá? Se o muçulmano dá a casa para uma e tem outra esposa, ele tem que dar uma casa idêntica para as duas. Se ele dá uma roupa para uma, ele tem que dar idêntica para outra. Eles vivem na mesma lei. Só se você quiser entender, só você ver o costume dos muçulmanos, você vai ver como é que era no Antigo Testamento, tá? E aquela mulher não podia dormir com nenhum outro homem. Ela era exclusiva dele. Havia todo um contexto, principalmente um contexto cultural machista, entendeu? E isso também tinha a ver com a questão da multiplicação. Os muçulmanos usam isso também, né? Você sabe que um homem, ele geralmente tem em torno, muçulmano, em torno de 8 a 16 filhos. Um homem. Por quê? Porque ele tem de 2 a 3 mulheres, para ter muitos filhos. Naquela época existia esse contexto cultural também, de crescimento, de ter muitos filhos. Era, na época, a cultura deles, era permitido. Depois, depois disso, passando, né, o tempo, foi começando a mudar essa questão. Por exemplo, no livro de Esther, eu não sei se você já leu, mostra que já existia uma mudança. Por quê? Porque quando Boaz chega para o cara da família que tinha o direito a resgatar e casar com Ruth na frente dele, pelo direito legal familiar, pelo direito de sangue, de parentesco, o cara vira para Boaz e fala assim: ó, não, a minha mulher não vai querer. A minha mulher não quer que eu tenha outra mulher. Provavelmente a mulher dele já supria ele. Ele já estava satisfeito, tranquilo, não precisava por o contexto dele. E ele se entendeu com a mulher dele. A mulher dele não estava querendo. Tem mulher, deixa eu te contar uma coisa. Tem mulher, até hoje, que gosta que o marido tenha amante. Porque tem mulher que não gosta de sexo. Tem mulher que ela não sente prazer, o homem é ruim de cama, não sabe fazer massagem pélvica, a bichinha tá assim, ó. Entendeu? Tá fazendo a unha enquanto tá rolando. Tadinha, sem sentir nada. Então, para ela é um suplício ter relação. Tem mulher que ela faz vista grossa para adultério porque ela prefere que o marido vá para a rua. Isso era muito comum nos antigamente. Para isso, às vezes, os homens tinham 2, 3 mulheres, entendeu? Tinha contextos, ok? Aí, na história de Ruth e Boaz, você vai ver na história de Ruth, Boaz, que Ruth, né? Que Boaz, ele fala com o cara e o cara diz para ele: não posso tomar outra mulher, minha mulher não quer. Ou seja, já existia um outro nível de amadurecimento ali de relação. Relacionamento já, as mulheres já tinham mais direito ali de bater o pé, não quero dividir você com ninguém. Beleza, o cara respeitou. E Boaz, então, fica livre para casar com Ruth. E Boaz, muito inteligente, faz lá o pacto do sapato. Eles trocam de sapato, porque aquilo representava que os dois concordaram com o acordo. Ou seja, se o cara depois se arrependesse quando visse que Ruth era linda e falasse, não, eu tenho o direito de casar com ela, você usurpou do meu direito, ele ia falar, mas meu sapato está contigo e o teu está comigo. A gente já fechou o acordo e ainda tem 2 testemunhas. Era assim. Entendeu? Então, existem muitos princípios que estão entrelaçados nas escrituras que a gente precisa conhecer e ler, e amar ler e conhecer a palavra, entendeu?
Tem muita gente que não quer ler, não quer entender, né? A Ruth não foi nem tão esperta. Quem foi esperta foi a Noemi. A Ruth não tinha conhecimento. Noemi, a sogra dela, que foi a líder dela, a pastora dela, a discipuladora dela, foi que deu para ela toda a dica e falou para ela: ó, você vai fazer como no nosso povo se faz, os nossos costumes são assim, você precisa esperar ele estar deitado e se prostrar nos pés dele, porque ele vai entender que isso tem um significado do resgate. E quando ele acorda, ele fala, já entendi o recado, ele manda ela embora rápido, porque ele fala assim, vai embora para ninguém pensar que teve nada comigo, que você não teve nada comigo, porque a honra da mulher era uma coisa seríssima, né? A mulher tinha que ter honra, que era a mulher não ser prostituta, não ser uma mulher dadeira, entendeu? Como eu sempre falo por aí. Enfim, volta para cá, onde que a gente estava, gente? Meu Deus, é tanto assunto, meu pai, que a gente vai ramificando. Jesus amado da minha vida, meu querido. Então, o que que a gente estava falando? Peguei. Nós estávamos falando. Tem alguém mais ligado aqui também no que eu estava falando, para eu não perder o fio da meada? Vê se eu estou certa. A gente estava falando. Escreve para mim aí quem lembra do que eu estava falando, para eu não me perder. Eu me perco, Helder. Me perco. Não, Ruth é mulher dadeira, não, Gabriel. Eu estava falando antes disso. Valor total, se você só casou no civil, tem que fazer uma celebração. Vou falar. Tem alguém pedindo passagens bíblicas para falar do casamento civil e do casamento religioso, tá? Eu estava falando do pecadinho pecadão, já tinha passado do pecadinho pecadão. Obrigada, da Tia de Sá. Eu estava falando, olha, não perdi o fio da meada porque ela me ajudou. Ó. Eu estava falando, então, do porquê que antigamente o homem podia ter muitas mulheres, certo? Tinha todo um contexto, não é isso que eu estava falando? Pegaram, né? Ainda bem que vocês estão ligados. Muita coisa. Se eu paro para responder, eu às vezes perco o fio da meada. Então, naquela época era tudo diferente de hoje, mas tem muitos princípios que estão ali, tá? Vamos falar então, em primeiro lugar, vamos responder uma pergunta que me fizeram aqui, tá aqui no Instagram, que era assim, tem igreja que a pessoa só casa no religioso, não precisa nem casar no civil. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar de igreja que só casa no religioso e nem precisa do civil, escreve aí, eu já. Só para eu saber se vocês já ouviram falar disso, não, eu já sei que eu tenho que explicar mais. Tá? Existe isso. O que é errado? É errado. É errado só casar no religioso. Tá bom? Pois é. Então, a maioria já sabe. Tem uma outra pessoa dizendo, nunca ouvi falar, mas existem igrejas que simplesmente dizem que você não precisa casar no civil, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum, tá bom? Igrejas que falam que não precisa casar no civil. É sério isso. Isso também é pecado. Agora, esse pecado, ele vai deixar de ser pecado algum dia? Vai. Pergunta para mim quando, vai. Escreve aí quando. Algum dia, enquanto a gente está aqui na Terra, vai deixar de ser pecado a pessoa. Algum dia, enquanto a gente está aqui na Terra, vai deixar de ser pecado a pessoa casar só no religioso? Vai. A resposta é vai. Quando? Quando bater a perseguição, que Apocalipse fala, que todo mundo que sobrar ficar nas cavernas, tá? E ali as pessoas viverem escondidas, vai ter que voltar como se fosse no tempo do Antigo Velho Testamento, do Antigo Testamento. Por quê? Porque na história aí, ninguém sabe exatamente como vai ser, só se sabe o que a Bíblia diz, e é muito sutil, e é muito mistério, é muito difícil a interpretação de algumas passagens de Apocalipse ali, algumas
profecias futuras, há muito debate sobre o que vai acontecer, e eu acho isso um saco, uma chatice ter que ficar debatendo sobre o que vai acontecer. Parece que a gente é um bando de vidente gospel que quer adivinhar o futuro. Eu quero me ater ao que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que é para eu me manter firme, para eu ser arrebatada quando o Senhor voltar. Então, eu tenho que me focar em ser arrebatada. Agora, o povo fica questionando se vai ter, se a gente vai passar pela tribulação, se o arrebatamento vai ser antes, se vai ser durante, se vai ser depois. Eu lá quero saber disso. Eu quero estar firme para poder, quando Jesus me chamar, eu ir. Ué. Exatamente, David. Pô, o povo fica nesses questionamentos. Eu não quero ficar discutindo isso, entendeu? Eu quero é subir. Então vamos manter o foco. Porque, para mim, toda essa conversa de é antes, é durante, é depois, é conversa de quem quer ficar em pecado e quer ver os sinais para poder se arrepender, entendeu? Ah, eu estou em pecado, na hora que eu ver o chip do 666 aí ser obrigatório, aí o que eu faço? Aí eu volto para a igreja. Ah, vá com palhaçada pro meu lado. Vem não, que eu conheço Jesus. Jesus vai fazer do jeito dele. Tá bom? Vocês concordam comigo? É muita palhaçada. Ah, não, não aguento, não. Não aguento, né? Então vamos lá. Quando é que não vai precisar mais do casamento no cartório? Quando, se acontecer a grande perseguição e as pessoas ainda tiver gente crente na terra, tá? Que não foi arrebatado, se o arrebatamento já tiver acontecido, tudo estou falando se, que eu não estou decretando que vai ser de nenhum jeito, que eu não sou essa pessoa. Eu não sou esse tipo de pastora que declara, vai ser assim, assim, assim. Eu não sou. Eu só declaro aquilo que a Bíblia declara com bastante clareza, sem dificuldade de interpretação, ok? Tem coisa que está muito clara, tem coisa que não. Está muito claro o que na Bíblia? Que existe o inferno e que vai ter gente que vai para lá. E alguns motivos bem claros do porquê que a pessoa vai. Mas também está na Bíblia que Deus vai perdoar muita gente, que vai ter muita surpresa. Então vamos lá. Eu vou declarar aquilo que eu sei, tá? Não vou ficar declarando viagem da minha cabeça, não. E nem o que eu quero, o que eu gostaria, não vou, tá bom? Então, se ocorreu o arrebatamento, e ficar uma parte do povo ainda que depois do arrebatamento se converter, ou se não tiver ocorrido ainda o arrebatamento e já tiver batido a perseguição, se tiver gente crente na terra, quando bater a perseguição, quando for obrigatório colocar o chip, obrigatório o sinal lá, a marca da besta, que tudo indica que é um chip de controle mental, um chip que vai baixar arquivos e vai obrigar você a negar Jesus. O arquivo vai estar instalado, o chip vai estar instalado na sua cabeça e na mão. E vai baixar por Wi-Fi na sua cabeça e você vai aceitar o que o Wi-Fi baixar, entendeu? É o que você acredita que é a marca da besta. A marca da besta que João viu e escreveu em Apocalipse, ele não sabia o que era tecnologia, ele não sabia o que era computador, né? Ele não sabia o que era uma internet, não existia, nem imaginava o que era. Então, ele escreveu da forma que ele entendeu. Marca da besta, o que ele escreveu. Então, a gente precisa entender. Não se sabe se é um chip, acredita-se que seja um chip, porque já existe essa tecnologia. E já estão se aproximando de uma tecnologia onde eles querem botar nas crianças para a criança não ter que frequentar a escola, porque vai baixar a aula do dia na cabeça da criança. Quer dizer, se a gente vai ser capaz de aprender por Wi-Fi um entendimento que vai baixar na gente, também a gente vai ser capaz de baixar uma ordem que a gente vai obedecer. Por isso que a história da marca da besta, para mim, na minha opinião, é um chip. Mas não sei, também não posso afirmar. Eu tenho esse palpite, ok? Então, terminando a história, tá? Terminando a história. Quando não vai precisar mais de casamento no cartório civil, não vai precisar quando a gente estiver. A gente é o povo de Deus. Se estiver na terra, estiver numa caverna, escondido, fugindo da perseguição, para não colocar o chip na gente, para a gente não ter que negar Jesus. Amém, gente? Então aí a gente vai voltar para o tempo do Antigo Testamento ali dentro da caverna, todo mundo.
né? Porque a Bíblia fala que o povo vai fugir para as cavernas. Então, ali a gente vai ter que todo mundo viver de novo em comunidade, viver tudo ali, fazer toda a nossa organização. Tem um filme com Daniel Craig, não é isso? Aquele cara que fez o James Bond, eu não sei se o nome dele é esse, Daniel Craig, é uma coisa assim. É um filme que é uma história verídica da época da Guerra do Nazismo, de dois irmãos que conseguiram salvar um grupo enorme de judeus no meio de uma floresta. Vocês já viram esse filme? Me ajuda a lembrar quem já viu esse filme, o nome desse filme. É um filme maravilhoso, esse filme. É uma história real. Eles viveram, se não me engano, por 4 anos ou mais, não tenho certeza, dentro de uma floresta, escondidos da guerra, e ali eles criaram toda uma comunidade, como se fosse no tempo do Antigo Testamento. Eles criaram as leis deles, criaram toda a organização deles, os casamentos eram feitos ali por eles eram como se fossem eles eram como se fossem os pastores, os sacerdotes da tribo, entendeu? Acho que tinha até padre no meio, enfim. Carla Roberta, vamos voltar para o assunto. Mas, enfim, depois me lembra alguém aí o nome desse filme para poder vocês verem esse filme, que esse filme mostra essa questão cultural. Só nessa situação é que nós não vamos ter que dar mais a César o que é de César, ok? Na Bíblia diz, tem 2 textos muito, muito bons. Anote, por favor. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 13. Segundo texto está em Lucas 20, 25. Repete-se depois em Mateus 22, 21. E repete-se também em Marcos 12, 17. Quer dizer, Jesus falou 3 vezes. Quer dizer, 3 vezes. Ele falou uma vez. Desculpa, gente, que viagem. Jesus falou uma vez, provavelmente, talvez possa até ter falado mais de uma, tá? Mas a Bíblia relata 3 vezes uma coisa que Jesus falou. Relata 3 vezes porque ela relata 3 dos discípulos, 3 dos apóstolos, os 3 testificaram a mesma fala de Jesus. Amém, gente? Então, se os 3 testificaram, é que o negócio é sério, tá? E qual é essa fala de Jesus? Jesus disse assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Quem era César nessa época? O que significa César? César significa a lei dos homens, tá bom? Então, o que Jesus falou? O contexto do assunto qual era? Eles estavam perguntando para Jesus se eles deveriam pagar os impostos do César, que era o governo daquela época. Jesus foi, tirou a moeda, deu para eles, a moeda estava da boca do peixe que o discípulo pescou, e Jesus falou: vai lá, paga o imposto com a moeda que saiu da boca do peixe. E ele disse: dá para Deus o que é de Deus, ou seja, adoração, culto, honra, glória, domínio, senhorio sobre a sua vida, dá a Deus o que é de Deus, né? Devolva o que é de Deus, inclusive o suprimento da casa do Senhor, que a gente chama de dízimos e ofertas, os mantimentos da casa do Senhor, amém? Devolve para Deus, dá a Deus o que é de Deus. E ele diz: e dá a César o que é de César. Ok? Dê ao governo o que é da lei do governo. É isso que Jesus estava falando. Nessa hora, Jesus está enfatizando algo que é um princípio. Qual é o princípio? Se você é um crente verdadeiro, você não só é uma pessoa correta diante de Deus, mas você também é correto mediante as leis naturais e humanas, as leis da comunidade que você vive. Então, você vive num país que a lei reconhece o casamento no cartório como um casamento pela lei dos homens. Então, você que é crente, você não casa só no religioso, porque você precisa fazer tudo direitinho. Você precisa ter uma vida exemplar. É um princípio de obedecer tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Amém? O outro texto está lá em Romanos, capítulo 13. Vamos ler, por favor, juntos. A partir do verso 1, Paulo está falando o seguinte: é o mesmo princípio, só que falado por Paulo de uma maneira mais mastigada. Olha o que ele diz, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem têm sido ordenadas por Deus.
Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha só, se Deus não quiser, o cara, antes de tomar posse, de subir num cargo, o cara morre. Deus permitiu. Ah, menino, subiu o presidente da República aí. Deus permitiu. Deus permitiu. Se Deus não permitisse, o cara não estava lá. Ah, mas foi a vontade de Deus? A vontade soberana? Não. Mas é aquela velha historinha da tal da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Não era o desejo, talvez, de Deus que aquilo acontecesse. Não era o desejo. Presta atenção. Não era o desejo de Deus que a terra fosse destituída da glória, que o ser humano caísse da glória de Deus, como caiu em Adão e Eva, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 7, que a gente ouve a queda. Não era da vontade de Deus. Mas aconteceu, Deus permitiu, entenderam? Então, Paulo está falando o seguinte: as autoridades a gente tem que respeitar, porque se elas estão ali, Deus permitiu, tá bom? Deus deixou. E aí ele fala, verso 2, ó, de modo que aquele que se opõe à autoridade, aí agora o que ele está falando? Ele está reforçando o que Jesus disse, tá? Ah, não, eu sou crente, não preciso pagar imposto, você está se opondo à autoridade. Aquele que resiste à ordenação de Deus, aí agora aqui ele está falando o seguinte: você não está reconhecendo que Deus está no controle de tudo, de todo o globo terrestre, né? E os que resistem trarão sobre si condenação, ou seja, uma pessoa que não respeita as leis da terra vai trazer sobre si condenação. Não só condenação espiritual, mas condenação da terra também. Ou seja, vai acontecer da pessoa tomar processo ou ser preso, ok? Verso 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o que é bom. Ou seja, você não precisa ter medo de um juiz, né? Das leis. Se você é uma pessoa que anda corretamente, quem não deve, não teme, entendeu? É isso que Paulo está falando. Mas você deve ter medo, ele diz, quando se faz o que é mal. Amém? Enfim, e aí, depois você termina de ler, eu quero continuar lendo outros textos com vocês, que eu acho que são textos fantásticos aqui. Por exemplo, quero mostrar agora para vocês aonde está na Bíblia que a celebração de casamento existe antes de documento no cartório. Porque muita gente fala assim: ah, não, casar no cartório é mais importante do que a bênção de Deus. Não, mas olha só, você vai encontrar desde o Antigo Testamento. É difícil fazer um apanhado de todos. É muita história de gente que casou. Só que sempre quando acontecia das pessoas se casarem, sempre tinha que ter a permissão e a bênção do chefe da aldeia, da tribo. Sempre. Por exemplo, numa família, quando a menina ia casar, quem é que dava a bênção? Quem é que permitia que a menina casasse? Escreve aí para mim. Na família, quem permitia? Quero ver se vocês sabem, se vocês estão bons de Bíblia. Quem na família dava autorização para a mulher casar? Ela casava com quem ela quisesse de qualquer jeito? Não. Olha aí, o povo tudo escrevendo, ó, qual é ó, a resposta? O pai. E quem era o pai? A, a, vamos lá. Abraão era o pai da tribo dele, do povo dele, ele era autoridade. Abraão tinha que dar autorização para todas as filhas casarem e para os filhos homens também. Vamos lá. Israel, né, que era Jacó. Jacó que depois se transformou em Israel, que teve 12 filhos, não é isso? Que são as 12 tribos de Israel, certo? Para filha dele casar, para o filho dele casar. Vocês lembram que uma das filhas dele é estuprada? E aí ele fala que não se fazia dessa forma, por que o menino tinha tomado a menina à força? E aí ele, vamos nos unir, o pai do cara que estupra a filha dele vai lá e pede desculpa, fala, não, por favor, eu peço que você dê a sua filha em casamento, para que, né, tudo se resolva. Aí depois os irmãos vão lá e matam. E sim, a Diná, exatamente. Matam ela, matam ele, matam para defender a honra dela. Quem lembra disso? Matam eles de que forma? Eles falam, para sua filha se casar para seu filho se casar com a minha filha, vocês todos têm que se circuncidar.
E naquela época não tinha anestesia, não tinha antibiótico, a limpeza, a higiene era bem precária. E se você nunca viu uma foto do que é uma circuncisão, é assustador. E a gente que é mulher, né, que não tem um órgão genital masculino, a gente fica com agonia de ver. Imagina um homem. Imagina naquela época, não tinha bisturi, eles tinham febrão, eles ficavam tipo 7 dias com febre, queimando de febre, com aquela ferida aberta. Você tem noção disso? E aí eles esperam os caras fazerem a circuncisão e matam os caras todos na hora da febre. Os caras tudo com febre e saem matando todo mundo. Então, o que acontece? Tem várias passagens que você vai ver que existia um sacerdote. Hoje, vamos lá. Quem é o sacerdote do lar hoje? Vamos lá, gente. Responde para mim, que eu quero ler mais perguntas. Quem é o sacerdote do lar hoje? Você casou. Quem é o sacerdote? É a mulher ou é o marido? Vamos lá. Quem é o sacerdote? É o marido. Gente, então é isso que eu estou falando. O princípio ainda existe. O princípio é o mesmo. No Antigo Testamento você vai encontrar várias passagens. Vamos ler uma. Eu quero ler uma passagem. Segunda Samuel não. 1 Samuel. 1 Samuel 18. Alguém me pediu, me dá uma passagem bíblica que mostra que tem que ter o casamento religioso. O casamento religioso era, em outras palavras, a bênção sacerdotal. Amém? Era isso que era o casamento religioso. Gente, olha só. Era uma época que o Senhor não tinha vindo ainda. Jesus não tinha vindo ainda. Eu já vou te dar outro texto no Novo Testamento, mas primeiro no Antigo Testamento, tá? Então, 1 Samuel 18, abriu, achou? Mostra, dentro do contexto aqui, Saul e Davi numa situação aí. Saul já estava super enciumado, com ciúme de Davi, com raiva de Davi, com medo de Davi tomar o lugar dele. Saul estava armando para Davi. Davi, na maior inocência, era apaixonado com Saul. Davi era leal e fiel a Saul. E Saul armando os paranauê dele lá, os babados dele lá contra Davi, começou a articular o que ele ia fazer contra Davi. Davi não sabia, tá? No verso 17, 1 Samuel 18, 17, tá? Diz assim: Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, eu te darei por mulher. Seja somente meu filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo mesmo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus contra eles. Ou seja, os filisteus estavam em guerra contra o reino de Saul, Saul em guerra contra os filisteus, e Saul queria que Davi fosse brigar contra os filisteus para ganhar essa guerra para ele. E Saul prometeu, como recompensa disso, dar a filha Merabe, que era a filha mais velha dele, a princesa, filha do rei Saul, como mulher, como esposa ao Davi. Davi não era rei ainda. Davi era servo de Saul. Ou seja, Saul era o pai, era o sacerdote. Saul tinha o direito de conceber, desculpa, gente. Saul tinha o direito de conceder a bênção. Saul tinha esse direito. Da mesma forma, hoje, o princípio ainda existe, tá? Nós precisamos buscar uma bênção sacerdotal sobre o casamento que nos conceda a bênção de Deus. Amém? É o mesmo princípio. A diferença de hoje. Aí vamos terminar de ler. Vou te mostrar a diferença de hoje, que a diferença de hoje é mais profunda hoje, gente. Aí continua, verso 19. Sucedeu, porém. Não, verso 18, peraí. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? Qual é a minha vida? E qual é a minha família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Por quê? Porque existia essa questão naquela época. Uma questão de você ter a bênção, a permissão para poder casar. Você não podia casar com quem você quisesse. Hoje, de certa forma, ainda é igual. Mas quem é o nosso sacerdote, sumo sacerdote? É o Senhor. A gente não pode casar com qualquer um.
A gente precisa pedir a bênção do Senhor. Amém, gente? Verso 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Verso 20. Mas a Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos olhos de Saul. Então, verso 21, Saul disse para eles: Eu darei ela, Mical, para que sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a minha outra filha, você vai ser hoje meu genro. Ou seja, Saul estava negociando com Davi. Saul tinha essa autoridade. Era assim naquela época, entendeu? E depois realmente Davi se casou com Mical. E a história é longa. Amém, gente? Agora eu vou te mostrar um texto no Novo Testamento. João, capítulo 12. No Novo Testamento, esse texto, para mim, é o texto mais completo para se falar da importância do casamento religioso. Porque nesse texto aqui, nós temos, inclusive, simbolismos maravilhosos para a gente usar de exemplo, tá? Primeiro, no Antigo Testamento, Jesus ainda não estava conosco. No Novo Testamento, Jesus já estava conosco na Terra. Amém? Então, tudo muda. A forma como a gente adora muda. A forma como a gente invoca Deus muda. Agora a gente tem o nome de Jesus para invocar. Então, hoje você que é um crente, você é um crente no Senhor Jesus. Você não é um crente do Antigo Testamento, você é um crente do Novo Testamento, do tempo, né, da graça. Então, hoje o culto é no modelo já do Novo Testamento. Hoje você cultua a Deus chamando pelo nome de Jesus. Hoje você sabe exatamente a quem você vai invocar e adorar para estar presente na sua cerimônia, no seu culto. Em João 12, olha como começa o texto, verso 1 de João 12. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade. Bodas significa casamento. Ou seja, aconteceu um casamento lá na cidade de Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, ou seja, Maria, mãe biológica de Jesus, estava lá nesse casamento em Caná da Galileia. Verso 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento, para as bodas. Agora vamos ao primeiro simbolismo desse texto. Um texto do Novo Testamento. Primeiro simbolismo. Tu vai casar. Vou. Você é crente? Sou. Não convidou Jesus, não? Misericórdia, gente. Misericórdia. Não sei nem o que dizer, passo até mal. A pessoa vai casar, vai, mas não convidou Jesus para o casamento. Entenderam? Não convidou Jesus para o casamento. Então, está totalmente fora da palavra. Casou só na lei dos homens, mas não convidou Jesus. Então, aí, sem discussão, tem nem discussão, mas vamos continuar lendo, porque tem gente que a lerdeza, entendeu? O processador é muito lento. Mas para mim não precisa não falar mais nada. Isso aqui já está resumindo tudo já. Vocês estão entendendo ou não? Verso 2, vamos ler de novo. Não é isso? Verso 2. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, ou para as bodas. Tanto faz, gente, bodas ou bordas. Tem gente perguntando já. Foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. Gente, Jesus foi convidado para um casamento. E aqui mostra que tinha casamento, festa de casamento, cerimônia de casamento. Ah, tá. Mas aqui tinha festa. Não, aqui tinha festa. Era um contexto. Não pode fazer um casamento sem Jesus. Tendo festa ou não tendo, Jesus tem que estar. Verso 3. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. É muito bom esse texto. Ó.
E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo, hein? Ainda não chegou a minha hora, hein? Isso aqui, para mim, tem contexto de humor. Isso aqui era uma perturbação entre Jesus e ela perturbando ele. Acabou o vinho, eu sei que você faz vinho, dá para você resolver esse problema? Porque ela estava vendo Jesus fazer em casa a vida toda, né? Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Jesus era muito bem-humorado. Então sua mãe disse aos serventes, verso 5, ó, faça tudo que ele mandar. Tudo que ele disser, vocês façam. E saiu fora, entendeu? Olha como é que ela era. Ela sabia que ele fazia, né? Entendeu? Vocês entenderam que o diálogo é um diálogo meio de brincadeira, de cômico entre eles? Muita gente que não percebe a leitura. Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Ó, me erra. Era isso que ele estava falando para ela. Aí a Maria, verso 5. Ó, vocês façam tudo que ele mandar, tá aí, rapa fora. Tipo assim, larguei o pepino na tua mão, descasca o abacaxi aí. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enche de água essas talhas. E encheram até em cima de água. E ele disse: tira agora a água e leva para o mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala, que era o chefe da festa, era o cerimonialista da festa, sabe aquela pessoa, quando as pessoas fazem festa, que elas contratam alguém só para poder organizar a festa? Também tinha isso nessa festa. Ele chamava mestre-sala. Amém? Aí no verso 9. Então o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde essa água tinha vindo, não sabendo de onde esse vinho tinha vindo. E o mestre-sala, sem saber, perdão, solucei. O mestre-sala, sem saber de onde veio, bebeu uma água. E os serventes, se bem que sabiam os serventes, verso 9, que tinham tirado da onde eles tinham tirado a água. O mestre-sala, então, chamou o marido, chamou o esposo. Por que é esposo? É esposo porque ainda não tinham feito sexo. Na Bíblia, a palavra esposo quer dizer noivo. Esposa quer dizer noiva. Então, chamaram o esposo, tá? Deixa eu beber água que eu engasguei. Estou soluçando. Isso aqui não é nem água, é um suquinho. Um suco de maçã com gengibre que eu fiz para mim. Pensa, uma pessoa que gosta de tudo que é ardido. Verso 10. E disse-lhe o marido, o noivo, né? No caso era esposo. Verso 10. E o mestre-sala disse: todo homem, né, quando faz uma festa, põe primeiro o vinho bom. E quando eles já beberam bem, já está todo mundo embriagado, então ele coloca o vinho inferior, mais barato, mais bagaceiro, né? Mas você guardou até agora o vinho bom para o final. Então, qual é a mensagem que tem aqui? Aqui tem um simbolismo tremendo em João 2. Qual é a mensagem que tem aqui? A mensagem desse texto é a mensagem famosa no mundo todo. Muitos pregadores que já pregaram essa mensagem. Você pode pregar, por favor, a partir de agora também. O casamento, quando Jesus é chamado para o casamento, o começo pode ser bom, o meio pode ser mais ou menos. O começo também pode não ser bom, pode ser ruim. O meio pode ser mais ou menos ou ruim. Mas quando Jesus é convidado para o casamento, o final é o melhor. Gente, vamos focar. Vamos focar em ser melhor a cada dia. E não em começar bem e ir piorando, piorando, piorando. Mas até começar mais ou menos e ir melhorando, melhorando, melhorando. Amém? E é assim que um casamento deve ser. Mas um casamento que Jesus não entra, não tem progresso. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente precisa avaliar na palavra de Deus. Amém, gente? Vinho, mas o vinho naquela época não era um vinho igual hoje, gente. O vinho de hoje é um vinho. A gente tem uma tecnologia hoje para alcoolizar a bebida diferente daquela época, tá? A pessoa demorava muito mais para ficar de porre alcoolizada naquela época do que hoje. O vinho hoje, o teor alcoólico é muito mais alto, é muito mais sinistro, tá bom? Então, assim, um outro motivo pelo qual se bebia vinho naquela época
Era porque não existia a tecnologia de filtro que a gente tem hoje. E a água que você tirava do poço, ela tinha que ser bebida na hora e fresca. Se você armazenasse a água dava bicho, porque não tinha filtro, tinha bactéria. Ou você tomava água fresca ou vinha bicho para a água. Então, a forma que as pessoas tinham de guardar água em casa, quando caísse uma tempestade, um toró, era em vasilha de, né, em jarro de barro de vinho, entendeu? As formas como as pessoas conseguiam é, armazenar algum líquido para elas beberem, né, para elas se hidratarem, era através disso, através do vinho. Então, o vinho, naquela época, ele era a maneira que as pessoas conseguiam beber água, maneira melhor, mais prática de se beber água sem, como é que se fala? Sem terem doenças, sem contrair uma solitária, entendeu? Um verme, entenderam isso? Enfim, terminando a história, já respondi praticamente todas as perguntas ou não? Vamos lá, gente. Me ajuda aí, gente. Respondi ou não praticamente todas as perguntas? Sim, praticamente todas as perguntas. Olha aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, gente, gente, é só vocês. É só vocês começarem a pesquisar na palavra. Tem muito, mas muito texto na Bíblia, muito texto na Bíblia, que mostra essa questão do casamento, das bodas, de da bênção do sacerdote, de você e eu precisarmos que o pai, que o, que o sacerdote da tribo dê a bênção, entendeu? Esqueci de trazer um negócio para prender o cabelo. Deu um calorão. Enfim, tô começando a menopausa, né, gente? Já tô com 45, já tô começando a menopausa. De vez em quando dá uns calorão. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Estão percebendo ou não? Então, assim, é um fato que uma pessoa que é crente, ela não dispensa a benção de Deus. Uma pessoa que é crente, ela não casa só no civil. Uma pessoa que é crente, ela casa no civil, ela pede um culto ao seu pastor específico para celebrar o seu casamento e ter a bênção de Deus e a bênção sacerdotal, e depois ela vai fazer sexo na lua de mel, na sua noite de núpcias ou na sua lua de mel. Mas uma pessoa crente não dispensa de maneira nenhuma um culto para celebrar o seu casamento. Ah, Sara, a pergunta é: eu já casei há muito tempo atrás no civil e nunca soube disso, só fiquei sabendo disso hoje. Olha que legal! Então você vai poder fazer uma festa de casamento e a sua festa de casamento, você vai poder convidar todos os seus amigos que não são crentes. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer festa. Tá, faz desse jeito que eu te falei, faz um culto. Convida todos os seus amigos, entendeu? Faz um convite pela internet, manda para todos os seus amigos o convite, fala: olha, gente, a gente nunca casou, a gente vai casar. Não é festa, é uma coisa, só um culto de celebração. Acabou. Faça. Amém? E vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai abençoar cada um. Vocês creem nisso?